Meus irmãos, nós iremos ser edificados pela palavra do Senhor. Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel. Ezequiel capítulo 47. Ezequiel capítulo 47. Nós iremos ler, queridos, os 12 primeiros versículos. Então, Ezequiel, capítulo 47, do versículo 1 ao versículo 12. Ezequiel 47, de 1 a 12. A palavra do Senhor, queridos, vai nos dizer assim. Ezequiel 47, de 1 a 12. Depois disso, o homem me fez voltar à entrada do templo. E eis que saíam águas debaixo do limiar do templo para o oriente. Porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham debaixo da banda da direita da casa, da banda do sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior, que olha para o oriente, e eis que corriam as águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, as águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, as águas me deram nos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, as águas me davam pelos lombos. Mediu ainda mais 1000 e já era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, as águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E me disse: viste isto, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande e abundância de águas, de uma e de outra banda. Então me disse: estas águas saem para a região oriental e descem a Campina, e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe este rio. Haverá muitíssimo peixe, e aonde chegarem estas águas, tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe este rio. Junto a ele se acharão pescadores, desde En-Gadi e até En-Eglaim. Haverá lugar para que estenderem as redes, e o seu peixe, segundo a sua espécie, será como o peixe do mar grande e multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus pantos não serão feitos saudáveis, serão deixados para o sal. Junto ao rio, as ribanceiras de uma e para outra banda, nascerá toda sorte de árvore, que dá fruto para se comer. Não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, o seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Amém, irmãos? Queridos, nós estamos sobre a temática, e vindo falar já alguns domingos, e vários domingos, falando sobre revitalizar para frutificar. Essa é a nossa temática. E nós temos, queridos, passado por alguns sermões, alguns textos e temáticas que vêm tratar, primeiro, sobre as nossas vidas como servos e filhos de Deus, do qual precisa ser revitalizado, precisa ser tratado, precisa ter a palavra de Deus vivendo e sendo aplicado nas nossas vidas, de forma que, se eu quero ver a minha igreja melhor, revitalizada, grande, se eu quero ver a minha igreja frutificando, eu preciso compreender como eu preciso estar revitalizado na palavra de Deus, numa vida com Deus, um andar dependente de Deus. Hoje, queridos, diante dessa palavra nós vamos pensar aí sobre o texto, a revitalização da igreja e os seus feitos. Pensar aqui que a igreja precisa estar revitalizada, e quais são os feitos disso.
No texto que nós abordamos, ele vai falar sobre água. Veja, e nós entendemos que a água é vida, a água ela é totalmente indispensável à sobrevivência humana. Ela é essencial a toda e qualquer forma realmente de vida conhecida. Então veja, as margens das águas, de rios, foram construídas as grandes civilizações. Nós vemos que o Egito cresceu às margens do Nilo, nós vemos que a Babilônia se desenvolveu entre os rios Tigre e Eufrates, nós vemos que no passado e até mesmo no presente, a maioria das cidades sempre se desenvolveram em volta ou na proximidade dos rios. Tá? Veja, sem os picos, sem as montanhas, as pessoas podem viver, mas sem água ninguém sobreviverá. A água então é o quê? Um bem imprescindível para a existência humana. Se você não tiver água, se não existir água, não vai haver a vida. Então, sem água a semente não germina, sem a água você não vai ter flores, você não vai ter fruto. Então o que nós estamos falando é que e usando aqui a ação da água, transformando isso de uma forma espiritual, aplicando isso para as nossas vidas cristãs, é que sem a água não há vida, não há fruto, não há flor, mas sem a ação do Espírito Santo nas nossas vidas, eu e você ficaremos o quê? Seco, árido, desértico. Então a ação do Espírito Santo precisa transformar e cuidar cada um de nós. Veja, o profeta Ezequiel vai ver um rio emergindo debaixo da porta do templo, que corre, e essa visão parte para várias outras, narradas a partir do capítulo 40. Veja, o que nós temos aqui, e você observar a partir do capítulo 40, é que há uma pessoa ali, um homem de aparência de bronze, que orientava o profeta, acompanhava as águas que corriam, traçava o seu curso, deixava de ser mera lâmina d'água, daqui a pouco a água estava nos seus tornozelos, daqui a pouco a água está nos seus joelhos, daqui a pouco está nos seus lombos, daqui a pouco ele não consegue mais atravessar essas águas. Veja, é um rio que não se podia atravessar. Então o rio se tornou profundo e caudaloso. A descrição do profeta é, sem dúvida, uma das mais belas e realmente impressivas, para ilustrar a profusão de vida resultante da obra da revitalização. Porque a partir daquelas águas, tudo à sua volta mudou. Nós vimos árvores frutíferas, nós vimos que as folhas não murchavam, nós vimos que haviam frutos todo o tempo e no tempo do Senhor. Queridos, a partir desta visão, a partir deste ponto, nós queremos trazer aqui alguns feitos. Lembre-se, revitalização, a igreja e os feitos da igreja. Olhando a partir disso, o que eu quero trazer? Primeiro, a ação da fertilidade. Quando o texto vai falar sobre a abundância de árvores, de um lado ou de outro, ele está falando desse vigor, ele está falando dessa exuberância, ele está falando realmente que a terra estava sarada, e o que nós temos é uma ação de fértil, uma terra fértil onde as coisas que se plantavam davam. Nós vemos ela sendo transformada. Veja, o povo estava no cativeiro. A lembrança aqui é que o povo estava no cativeiro, havia dor, havia desolamento, havia doentes, havia apáticos, havia sem vigor, havia pessoas sem vida, havia realmente, aquele povo estava sem o templo, sem a sua terra, sem o seu chão, estavam sem esperança e sem motivação. Veja só, queridos, quando nós não estamos fincados, depositados e quebrantados realmente diante do Senhor, o nosso exemplo é o povo de Israel, que está aqui como cativeiro, sofrendo, desolado, doentio, apático, sem vigor, sem vida no templo, sem estar na sua casa, sem esperança, sem nenhuma motivação. Motivação de viver, de andar, de depender, motivação de expressar louvor ao Senhor, motivação porque há um momento de dor e de tristeza constante na sua vida. O profeta Ezequiel vai trazer o quê? Vai pregar, e veja, ele fala isso 22 anos. 22 anos pregando nas ruas da Babilônia. Ele profetiza castigo ao povo.
por causa dos seus pecados. Veja, o povo de Israel não estava compreendendo a falha e o pecado, muito menos se arrependendo. O cativeiro babilônico era então resultado de desobediência. Veja, o profeta também vai condenar não só os atos pecaminosos do povo de Deus, mas também os atos pecaminosos das nações pagãs, como Amon, Moabe, Edom, Filistia, Sidom, Tiro, o Egito. E todas essas nações seriam destruídas por suas impiedades. Então nós vemos o quanto o pecado nos afasta de Deus. E quando nós estamos afastando do Senhor, parece que neste ínterim começa a vir problemas, lutas, desarranjos, cada dia mais. Nunca esqueçam, queridos, o inimigo não te quer em comunhão, não te quer bem com a sua família, não te quer realmente de maneira nenhuma unido e muito menos unido com o povo de Deus. E quando ele consegue uma brechinha, ele vai jogar dentro da sua mente, do seu coração, da sua casa, todo tipo de coisa para te atrapalhar e te afastar. Quando nós olhamos, por exemplo, a partir do capítulo 33, o que Ezequiel vai trazer? Uma mensagem, então, de esperança. Veja, ele está dizendo, o pecado vai trazer sobre a vida de vocês, realmente, ação de punição. Porém, há também uma mensagem de esperança e de restauração para o povo de Deus. Por que isso, queridos? Porque o cativeiro ele é transitório, porque Deus iria restaurar o seu povo. No cativeiro, olha que interessante, o povo seria purificado para não mais voltar a ser idólatra, para não retornar realmente à sua terra, cheio dos seus pecados, de atos dos quais não glorificam e não louvam o nome do Senhor. Deus iria usar o cativeiro para poder expurgar, tirar deles tudo aquilo que não honra e não glorifica o nome de Deus. Às vezes, queridos, nós já ouvimos aquela expressão, olha, que muitas vezes nós não nos arrependemos por amor, e às vezes Deus faz isso usando a dor nas nossas vidas, e é justamente este o ato que nós vemos aqui. Deus usa o cativeiro, a dor, uma ação realmente severa sobre a vida daquele povo, para que aquele povo pudesse se quebrantar, se arrepender, mudar, para que quando fosse restaurado a vida deles, eles voltassem para a terra, realmente, eles pudessem ser um povo agora que louve, adore e quebrante-se diante do Senhor. Veja, a palavra do Senhor em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, vai dizer o seguinte, olha, se o meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus estava usando o cativeiro para quebrar aquele povo, para poder realmente tirar e fazê-los enxergar, mesmo que de forma dura, o quão longe eles estavam do Senhor. Queridos, a revitalização refaz a vida sobre a face da terra. É isso que nós estamos falando, lembre-se, se eu estou falando de revitalização da minha igreja, automaticamente eu estou falando de revitalização da vida cristã, eu estou falando de cada um de nós somos falhos, cheios de defeitos, irmãos, tanto eu quanto você. E se nós não aprendemos a entendermos as nossas falhas e clamarmos a Deus realmente perdão e suplicarmos ao Senhor que restaure, que perdoe, que nos levante, irmãos, o nosso inimigo irá sapatear nas nossas vidas, nas nossas famílias, nos nossos trabalhos, em todo lugar que nós realmente nos propomos a estar. Então a palavra de Deus está falando sobre revitalização das nossas vidas na face, sobre a terra. Veja, essa qualidade de vida que o povo de Deus precisa, vai querer vivenciar, é somente em Deus. Para as nossas vidas, queridos, é somente em Cristo Jesus. Tanto que no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, a palavra de Deus diz o seguinte a nós: eu vim para que tenham vida e a tenham em quê? Em abundância. Ele não diz, eu vim ao mundo para que você tenha vida e essa vida seja pequena, raquítica ou temporária. Ele diz, é uma vida eterna, abundante.
a presença do Senhor nas nossas vidas, Cristo Jesus morando em nós, abrindo as nossas mentes, o nosso horizonte, o nosso coração, para entendermos as nossas limitações e falhas e buscarmos no Senhor todo poder, graça e misericórdia. Então o povo de Deus também, realmente, é aqui o portador da mensagem de esperança. Queridos, eu e você somos portadores desta mensagem, do Evangelho da Graça. Evangelho esse que no passado foi realmente profetizado por Isaías, quando ele diz assim, Isaías 55:1, todos vós que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei, sim, vinde, comprai, sem dinheiro, sem preço, vinho e leite, porque ele olha para nós, está dizendo que o povo é o portador de uma palavra que restaura, que sara, que cura, que transforma mentes e corações, que restaura vidas, que restaura famílias, que restaura trabalhos, que restaura mentes para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Por isso ele fala de revitalizar vidas para o Senhor, do qual uma igreja será revitalizada para honrar e glorificar o nome de Deus. Queridos, fertilidade. Deus nos diz que nós somos terras férteis, porque a palavra do Senhor está em nós. Segunda coisa, queridos, que nós vamos evidenciar hoje é falar sobre a transformação. Veja, a profecia fala que as águas, iriam chegar no Mar Morto. E o Mar Morto, as águas do Mar Morto, elas ficariam o quê? Saudáveis. Queridos, o Mar Morto é uma água de sal. Eu não sabia disso. Eu fui ler em outro tempo. Você não pode mergulhar no Mar Morto. Sabe que quando você vai à praia, ou você já foi na piscina, ou no rio, você sai correndo e dá um tibum? Não pode fazer isso lá não. Porque se você fizer isso, primeiro você já sai cego do Mar Morto. Não pode mergulhar lá. Veja, o ponto realmente lá da terra baixo, nós temos ali que a exalação de sal chega, por exemplo, matar os pássaros que sobrevoam o Mar Morto. Não tem como. Primeiro, você não afunda. Segundo, se você resolver mergulhar, você queima a cara, fica cego. E se você dá de ponta e não tiver ninguém perto de você, você não consegue voltar. O negócio de você mergulha e faz assim, você fica. Não pode mergulhar, não pode nada lá. Tem um jeito certo de entrar e fazer as coisas. Eu achei muito interessante, queridos, porque é um lugar onde não tem vida alguma. E a palavra de Deus diz que as águas que vêm do Senhor, quando entram no Mar Morto, onde não há vida, e tudo que está à sua volta, assim, beirá, triscala, morre, ele diz, essas águas ficarão saudáveis. Veja, a água desse rio vai tornar a água do Mar Morto, que é um mar morto literalmente, sem fertilidade nenhuma, em uma água útil. É assim que Deus faz. Deus transforma o que é imprestável em algo útil. Veja, o que estava morto em algo vivo. Foi assim que Deus fez com cada um de nós. Olha a expressão de Paulo, queridos. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, ele diz, se alguém está em Cristo, é o quê? Nova criatura. As coisas velhas passaram. E eis que tudo se fizeram novo. Você é nova criatura em Cristo Jesus. Deus faz uma transformação. Aqueles que estão em Cristo são transformados. Tem aí uma nova história. Realmente a graça de Deus abunda a sua vida, abraça você, transforma suas mentes e corações, de forma que faz realmente a sua história acontecer cheia de esperança, de amor e de graça. E que nós vemos revitalização, quer que nós vemos transformação verdadeira em Cristo Jesus. Amém? Terceira coisa, queridos, é que também a palavra do Senhor, é que também os efeitos dessa revitalização na igreja enche ela, por exemplo, de riquezas. O versículo 9 do nosso texto diz, haverá muitíssimo peixe, ou muitos peixes. O que é isso? É Deus enriquecendo aquela região com uma fartura e bonança, tá? Veja, é Deus, queridos, que nos dá
provisão. Quando a gente olha no Salmo 127, versículo número 2, ele vai dizer: aos seus amados ele o dá, ele provém as coisas, ele sustenta as suas vidas como? Enquanto estamos dormindo. Totalmente diferente da mentalidade do mundo de hoje, que diz que uma pessoa produtiva é aquela que está acordada, com os olhos bem estacalados, produzindo, fazendo alguma coisa com as suas próprias mãos. Essa é a ideia. E ele diz: um Deus que provém é aquele que, mesmo quando você dorme, ele está cuidando, amparando e sustentando a sua vida. E nós, queridos, cada um de nós, somos realmente recebedores deste cuidado de Deus. Porque muitas vezes as nossas mãos, a nossa mente não consegue mais alcançar o resolver. Sabe o que a gente viu? A providência de Deus nas nossas vidas, nas nossas famílias, na família dos queridos da nossa casa. Deus agindo com providência. Deus providenciando o seu amor e o seu cuidado. Veja, é Ele que nos dá o pão de cada dia. Ele que supre as nossas necessidades. O salmista, lá no Salmo de número 37, versículo 25, diz: olha, fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Diz o cuidado de Deus, gracioso e maravilhoso sobre a sua vida. Revitalização, queridos. Deus nos abençoa a fim de sermos bênção para o mundo inteiro. Por isso nós temos a riqueza do poder, da graça, da presença, do amor, da providência divina nas nossas vidas. Deus nos concede os recursos para que haja o avanço do reino de Deus. Lembre, queridos, a obra é do Senhor, a igreja é do Senhor, mas Ele usa quem? Homens e mulheres para essa obra. Então Ele provém os recursos a você, para que você use esses recursos na obra do Senhor. Deus sustenta, cuida e ampara a sua vida, te dá paz de espírito, te dá fortalecimento e te traz realmente conforto, te atende às suas necessidades necessárias. E Ele te provê para que o reino de Deus também seja provido. A revitalização, queridos, tem impacto na nossa vida física, também na nossa vida material. As igrejas revitalizadas, essas igrejas, elas são prósperas. Mas veja, nós não estamos necessariamente falando de riqueza, de dinheiro, mas nós estamos falando de almas, de vidas, nós estamos falando de trabalho, nós estamos falando cheios de dons, nós estamos falando cheios de vidas para o reino de Deus. Não é somente o financeiro, e nós nunca vamos de nenhuma maneira enfatizar apenas e somente isso. Deus sustenta as nossas vidas em todas as áreas. Mas a riqueza do povo do Senhor está na presença, no amor, está cheio do Espírito Santo. E podemos proclamar essa obra maravilhosa. Nós somos abençoados e nós abençoamos vidas. Também, queridos, o Senhor diz que os efeitos de uma igreja revitalizada é uma igreja que tem vida. Veja, muitas vezes a igreja fica murcha. Passam-se anos, décadas, e os crentes não saem do lugar. Não crescem, não se santificam, não geram filhos espirituais, não se desapegam do pecado, não oram, não meditam na palavra, não se enchem, não buscam o encher do Espírito Santo nas suas vidas, enfim, não experimentam a boa, agradável e perfeita vontade de Deus nas suas vidas, queridos. Muitas vezes se conformam com uma vida estéril, raquítica, infrutífera. Não demonstram paixões pelas almas e muito menos fome pelo maná que vem do céu, pela palavra de Deus, em conhecer ao Senhor, em conhecer Cristo Jesus, em viver este evangelho transformador, em também transformar vidas pela proclamação e expressar o amor de Deus às outras pessoas. Não demonstram ter sede de Deus em nenhum momento. Queridos,
Somente Deus pode reverter este quadro de morte espiritual. Pelo poder, pela graça, realmente, em Cristo Jesus, pela ação do Espírito Santo de Deus. Tanto que o versículo de número 9 do nosso texto diz: tudo viverá por onde quer que passe este rio. E nós estamos falando da presença do Senhor. Nós estamos falando da ação do Espírito Santo. Nós estamos falando de Cristo Jesus na vida, realmente, de cada um de nós. O fruto servirá de alimento, a sua folha de remédio. É isso que a palavra de Deus diz. Os verdadeiros servos de Deus são considerados como estas árvores, onde o seu fruto alimenta, onde as suas folhas curam. Veja, os bons crentes, queridos, são movidos pela graça de Deus, são remédios para corações feridos. Guarde isso. O bom crente é movido pela graça de Deus e você é remédio de Deus para corações feridos. Suas palavras de fé e esperança, as suas atitudes caridosas, elas vão fortalecer o fraco, vão curar o coração do ferido. Queridos, eu e você fomos enxertados em Cristo Jesus, e essa virtude que é a nossa união com Ele, faz com que sejamos transformados em pessoas frutíferas. João 15, versículo 5 vai dizer: quem permanecer em mim e eu nele, esse dá o quê? Muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Queridos, nós estamos justamente falando de saúde, justamente evidenciando que nós temos vida em Cristo. E esta vida realmente do Senhor gera saúde espiritual. Como último ponto, veja o versículo 12 diz: nascerá toda sorte de árvores que dá fruto para comer. Este fruto é alimento. Queridos, Deus nos transformou para que demos frutos. Palavra do Senhor em nós, agindo na vida das pessoas. Veja, a igreja, queridos, ela tem aí uma função terapêutica neste mundo. Existem muitas pessoas feridas, pessoas machucadas pela vida, pessoas doentes. Elas precisam, sabe de quê? De cura, de saúde. Elas precisam de vida. Queridos, eu e você somos os agentes de cura para este mundo ferido. Sabe por quê? Porque Deus usa você na vida das pessoas. Deus usa a sua vida como um agente transformador. Deus usa a igreja para sarar a terra e tornar este mundo melhor. Por isso que Deus usa você. Deus transforma, cura, fortalece, te dá sabedoria para que isso possa exalar através dos poros da sua vida, alcançando, mudando aquilo que está à sua volta. Caminhando, queridos, para o final. A igreja está presente em todos os segmentos da sociedade. Para pensar. Nós temos aqui comerciantes, nós temos aqui meio de pessoas que são autônomas, nós temos aqui professores, nós temos aqui pessoas em várias áreas, que lidam com pessoas e grupos, realmente todos. Ele está dizendo, a igreja está presente em todos os segmentos. Nós devemos exercer, sabe o quê? Influência cristã marcante. Queridos, nós temos que marcar a vida das pessoas que passam por nós. Nós temos que deixar algo para elas. Nós temos que pegar a semente do Evangelho e deixar lá na vida delas. Veja, o seu papel não é fazer frutificar, não é fazer germinar a semente. O seu papel é que quando as pessoas passam por você, você deixa nelas a semente do Evangelho. Deixa Cristo lá. E deixa Deus fazer a obra. Porque é Ele que faz a obra, não somos nós. A igreja dele, realmente, a obra é dele. Quem vivifica, quem transforma, quem sara, quem cura, quem salva é Ele. Mas Deus usa você para colocar a semente nos corações.
Então veja, se eu e você temos que ter essa influência cristã marcante, precisamos fazer isso na política, precisamos fazer isso na economia, precisamos fazer isso na educação, na saúde, na cultura, nos nossos relacionamentos. Devemos alcançar cada vez mais as pessoas. Devemos cumprir a nossa missão. E qual é a missão do qual nós temos que lembrar aqui? De ser sal e luz do mundo. Mateus capítulo 5, 14 a 16. Se eu quero ser marcante, eu não posso perder o meu tempero, o meu sabor, e muito menos a ação de conservar. Se eu quero ser marcante, eu nunca posso deixar de ser luz no lugar onde eu estou, como um crente vibrante no Senhor. Finalizando então, queridos, a revitalização da igreja tem um impacto profundo na vida do crente, tem um impacto profundo na igreja deste crente, tem um impacto profundo na sociedade que esta igreja está. Os seus feitos se tornam notórios como um rio caudaloso descrito por este profeta. Porque você foi revitalizado. Porque a sua igreja será revitalizada. E porque como igreja revitalizada, você está agindo na sociedade, no lugar que você está, para a honra, para a glória do nome de Deus. Assim, queridos, eu quero que você saia daqui pensando, refletindo sobre 3 coisas, 3 perguntas para você sair daqui pensando. Este rio que o profeta contemplou, fluindo da casa de Deus, ele já é uma realidade na sua vida e tem sido uma realidade na vida da sua igreja. Segunda coisa, a sociedade já é capaz de perceber, as pessoas que estão à sua volta já é capaz de perceber os feitos da revitalização da vida, ou da sua vida, dia a dia, e por consequência da vida da presença da igreja do Senhor na vida da sociedade, da cidade. Terceira e última, o que é que falta para agradar a Deus e fluir como um rio a partir de você, a partir da sua igreja, abençoando as pessoas que estão à sua volta? 3 questões para nós refletirmos. Se você sair daqui hoje pensando, para você pensar essa semana, a presença do Senhor está em você. Deus te fez um novo homem, nova mulher. Deus te faz uma nova pessoa no poder e na graça de Deus. Sejamos notórios, servos, amorosos do Senhor em todo o tempo. Lembre-se, nosso inimigo, Satanás, há uma batalha espiritual muito grande. Ele não quer de nenhum momento que você seja alegre e feliz, que o seu lar esteja unido, que o seu casamento seja próspero, seja feliz, que os seus relacionamentos, realmente marido e mulher, pais e filhos, eles sejam, por exemplo, abençoados, que os seus relacionamentos fora da sua casa, fora da sua igreja, eles sejam para a honra e glória do nome do Senhor. Ele vai criar armadilhas, ele vai te afastar de Deus, ele vai querer te derrubar em todo o tempo. Ele vai cegar os seus olhos, vai tapar os seus ouvidos, para que você não ouça a mensagem, a palavra, não ouça o chamado e a voz de Deus ao seu coração. Mas Deus quer te revitalizar, te transformar, te regenerar, para a honra e glória do nome do Senhor. Amém? Amém. Que Deus seja louvado, irmãos. Meus irmãos, vamos encerrar nosso culto. Eu quero convidar vocês a se colocarem em pé, para que possamos orar, receber a bênção do Senhor nas nossas vidas. E depois disso nós vamos terminar com a mente-se. Oremos, queridos. Grandioso Deus, muito obrigado pelo seu cuidado e amor. Regenera, Senhor Deus, as nossas vidas. Sustenta, Senhor Deus, o teu povo. Conforta-nos para a tua honra e para a tua glória. Que em nome de Jesus a tua mão estenda e seja generosa cada vida e família, abençoando, Senhor Deus, iluminando, Senhor Deus, fazendo, Senhor Deus, com o teu amor, enquanto impacta cada vida e cada família aqui.
restaurando, revitalizando e nos fazendo fortes para a tua honra e para a tua glória. Em nome de Jesus, o teu amor realmente toque, o teu amor realmente conforte, o seu amor renove vidas para a tua honra e para a tua glória, e saiam daqui, Senhor Deus, cheios do teu Santo Espírito, para que proclamem essa novidade de vida. O Senhor Deus da paz, e pedimos ao Senhor que o seu amor, cada dia mais, a sua vida, transforma-nos, nos dê sabedoria e discernimento diário. E assim, Senhor Deus, sobre o teu povo, derrame a bênção de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, enchendo-os de todo poder e graça, iluminando as suas mentes e fazendo fervorosos no Senhor hoje e para todos sempre. Amém. Obrigado, irmãos, pela sua presença. Deus o abençoe.